Se o deputado Osmar Terra, ex-ministro e deputado, entender que a gente conclua essa mesa e você entra, pode ser, se não entra agora. Então, eu peço ao doutor Rubem Garcia Fernandes que o senhor volte, que já falou, ali no lugar do deputado, e o deputado vem para cá. Depois o senhor volta. Então, fala agora o deputado, porque ele tem problema de voo, e em seguida fala o Renan. Ok, Renan? Pode. Seja bem-vindo, deputado, ex-ministro e médico. Então, eu passo a palavra nesse momento, para o tempo que ele necessitar. Eu vou fazer um apelo para que ele fique nos 10 minutos. Mas entendo eu, deixa eu concluir aqui, deputado, entendo eu aqui que falarão 18 para um lado e um pelo outro lado até o momento. Eu terei uma tolerância que o plenário vai entender. E, em seguida, vamos para a segunda mesa. Deputado, por favor, a palavra é sua. Senhor presidente, senador Paim, meu conterrâneo, amigo, queridos senadores... Permita eu dizer só isso. Fomos sindicalistas juntos. E defendíamos posições iguais. Há uns 50 anos atrás. Mais ou menos isso. Queria cumprimentar os demais senadores na pessoa da senadora Damares, minha grande parceira, o Manuel, enfim. Cumprimentar todos vocês. Eu acho que esse assunto é um assunto que desperta paixões, que desperta... que tem um conteúdo até ideológico, né? E que precisa ser debatido com bastante tempo e de forma adequada, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. Eu fui 8 anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e me dediquei, depois desses 8 anos, a entender a gravidade que tem a questão das drogas no Brasil. E me dediquei a trabalhar em cima disso com um mandato de deputado, né? Então, eu sou autor da nova lei sobre drogas, trabalhei para implantar uma nova política sobre drogas, que foi implantada ainda no governo Temer, né? E me dedico a esse assunto como pauta prioritária, né, no Congresso. Acompanhei, fui discutir no Uruguai, no Senado do Uruguai, a discussão sobre a liberação da maconha lá no Uruguai. Então, eu queria falar um pouco dessa experiência, né? Eu sei que o plenário aqui está praticamente todo tomado pelos adeptos da liberação, mas eu acho que todo mundo tem que ouvir, né? Tem muita gente que vai ouvir pela rede, pela TV Câmara, né? E eu queria rapidinho falar sobre... A TV Senado, desculpe. Desculpe. Então, eu queria falar um pouco, eu tenho uma apresentação aqui que até está um pouquinho antiga, mas ela continua com a sua atualidade, né? Eu vou fazer um apelo muito grande a vocês. Se ele for interrompido, todo mundo sabe que eu tenho posição em relação a esse tema, mas ele vai falar aqui o tempo que for necessário. Quanto mais vocês se manifestarem indevidamente, eu vou dar mais tempo para ele. E todo mundo sabe que eu farei isso. Então, vamos deixar ele falar, que ajuda o encaminhamento da proposta. Só fazer até pelo encaminhamento, senador Paulo Paim, como o deputado falou, isso é um assunto que desperta paixões. Claro. Mas a gente precisa ter técnica, precisa ter uma análise. Olha aí já está falando aqui, que vocês não tiveram. Calma nessa hora, pessoal. Isso. Só isso que eu peço. Eu acho o seguinte, a gente já viu... O problema é que ele tem voo. Se nós atrapalhar ele... A gente já viu várias interrupções com palmas, com tudo. A plateia, né, já disse aqui, foi uma coisa que a gente sabe do movimento que existe, né, inclusive da indústria, que mobiliza com relação a isso, tem interesses financeiros também... Mas tem pessoas que estão pela causa realmente preocupadas. Então, eu só queria, até a título de encaminhamento com essa mesa, que é uma mesa aqui da CDH, que eu conheço há muitos anos e é muito justa, muito correta, que numa próxima oportunidade se reserve também espaço na plateia para que a gente possa ter pessoas que tenham a oportunidade de falar. Para ganhar tempo, deixar o deputado falar,
Isso eu sempre faço. Se não vieram é porque não quiseram. Os que estão aqui quiseram vir, gastaram, vieram dos seus estados. Então não vamos entrar nesse debate agora, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, porque não vai ajudar. Mas a CDH, aqui quando eu discuto o direito do trabalho, eu chamo o empresário e empregador. E chamo os trabalhadores. Quem normalmente não vem? O representante dos empresários. Daí dizem que eu sou tendencioso, não é o seu caso, né? Estou levando já para o tema do mundo do trabalho. Não, eles não vêm. No debate aqui da desapropriação das terras, eu convidei as duas partes. Só veio aqueles que querem trabalho escravo, pode desapropriar. A senadora Damares estava aqui, ela acompanhou. Mas eu não vou tirar seu tempo. Tá bom. Toda vez que nós interromper, nós vamos tirar tempo do painelista. Lá parou, vai partir de zero de novo. Então eu só queria, não sei se eu tenho algum controle sobre a apresentação, não? Tá, então pode passar o próximo. A política sobre drogas, ela tem que se basear exclusivamente na ciência. Eu quero dizer que eu sou médico de profissão, tenho especialização em desenvolvimento do cérebro, do bebê, e sou mestre em neurociência. Então, eu não estou aqui dando palpite de preconceito, estou falando de ciência, tá? E até porque eu vi o drama que foi a explosão do consumo de crack no Rio Grande do Sul, quando eu era secretário, e via a transformação que isso causa nas famílias, e sempre começa, o primeiro uso mais comum é a maconha, né? E causa um dano irreparável no cérebro humano, né? Então, nem sempre as políticas públicas, às vezes, correspondem ao conhecimento baseado em evidências. Ideologias e preconceitos podem influenciar muito, que é o que estava acontecendo até pouco tempo atrás aqui no Brasil. Vamos passar o seguinte. Pode passar, isso aí é mais um histórico que não vai dar tempo da gente falar, sobre ciência, o conflito da ciência na União Soviética. Quem não estava de acordo com o Stalin era levado para campo de concentração e para os gulags, e ficava lá até terminar, né? Bom, mas isso é outra coisa. Queria falar sobre a essência desse assunto, que é química, mas é o neurônio, é onde funciona a química, né? O que acontece com o neurônio de uma pessoa que usa uma determinada substância, né? Eu quero dizer que todas as drogas, quero deixar isso claro aqui no início, todas as drogas têm um lado medicinal. Tem a cocaína medicinal, a coca medicinal, tem o ópio medicinal, né? Inclusive com derivados que a gente usa. A morfina é um derivado que vem do ópio, é medicinal. No entanto, não se libera o ópio nem a heroína para tratar a dor, que é o caso da morfina, né? Não se libera anestésico, não se libera a cocaína em função dos anestésicos que a cocaína pode produzir. Uma coisa é a planta com todas as suas moléculas nocivas que causam esquizofrenia, que causam dano cerebral, que causam dependência química para o resto da vida, né? Não tem cura, que nem o álcool também é assim, né? Não tem cura, né? E as coisas ficam, e a gente fica, bom, mas dá prazer, né? Se não desse prazer, as pessoas não começavam. A maconha talvez é que dá prazer por mais tempo, que a pessoa não se dá conta de que ela está dependente química. Eu tive num debate, teve uma pessoa que falou comigo, mas o senhor está falando que a maconha causa dependência química? Eu uso maconha há 30 anos, todos os dias, várias vezes por dia, não sou dependente químico. Eu falei, que bom, né? Que bom, se considera, né? Não se considera dependente químico. Isso tudo acontece nessa célulazinha aí. Nós temos 100 bilhões de neurônios funcionando, tem centros especializados do cérebro que a evolução nos levou, que são centros do prazer, e esses centros são o alvo principal das moléculas que tem nas drogas. Faça o seguinte. Eles estabelecem conexões, são quatrilhões de conexões que funcionam respondendo à necessidade do ambiente, e principalmente a memória que a pessoa forma de tudo que acontece com ela, né? Essas conexões são basicamente de memória, né? E a memória das drogas é poderosíssima, porque ela tem um conteúdo de prazer e um conteúdo emocional muito forte. Vamos adiante. Aí a dopamina, né? Substâncias que tem... Pode passando por causa do tempo. Aqui, volta um pouquinho aqui. Aqui é só para estabelecer uma coisa interessante.
como é que isso deu um prêmio Nobel para o Eric Kendall sobre a memória de longo prazo. Ele mostrando que estímulos aumentados nos axônios que formam a sinapse, que encostam no neurônio ali embaixo, durante um determinado tempo, esses estímulos formam novos ramos do axônio e vão formando um pequeno conjunto, uma pequena rede específica que transmite aquele sinal. Aquela rede fica para sempre. Quando ela é acionada de novo, a pessoa, o sinal passa por ela, ele evoca o sinal original que a causou. Então, isso chama-se memória. Nós somos as nossas memórias, né, em todos os sentidos. Nós não existimos, nós seríamos uma coisa sem as nossas memórias, né? Pode passar o seguinte. Aí é quando começa a formação, vamos passar, começa a formar dentro do útero isso, né? Isso é a pesquisa do Kendall, pode passar. Aí como se formam também os ramos da memória, pode passar. Isso aqui é muito importante, ó. Isso foi uma pesquisa feita com tomografia por emissão de pósitrons no cérebro, pegando desde o início do nascimento, é o zero ali, o nascimento, e conforme a cor é a área do cérebro. E mostra como aumentam as sinapses nos primeiros anos de vida e depois ela vai diminuindo, ela vai caindo a partir da puberdade, a partir dos 9 anos de idade, quando o cérebro se especializa para ser mais eficiente. E aí é que ocorre o maior risco de dependência química. É nesse período da especialização do cérebro que os adolescentes começam a usar maconha, começam a usar droga e vão ficando dependentes, né? E não tem mais o cérebro especializado, aquilo vira uma questão, ele se incorpora como se fosse uma coisa muito importante para a sobrevivência e para a vida da pessoa, né? E fica funcionando assim. Vamos passar. Vamos passar, pode ir passando. Aí é a região do cérebro que causa a dependência, são duas regiões do cérebro que trabalham a dependência, que promovem a dependência química, e a dependência fica para o resto da vida. Isso que eu queria dizer. A dependência não tem cura, é uma memória de longo prazo, né? Então a pessoa, essa história de achar que vai parar quando quer, né? A gente conhece isso no alcoolismo, conhece isso na maconha, conhece isso na cocaína, conhece isso no ópio, né? Na heroína, né? Que ainda tem pouco aqui, mas está chegando aí, inclusive nos sintéticos que estão chegando aí, o K9 e outros que estão chegando para infernizar a vida das pessoas. A droga, ela é nociva, porque ela tem 400, no caso da maconha, tem 480 substâncias. Tem uma única que está sendo pesquisada, que pode ter algum efeito positivo, até em caso de convulsão, que pode ter, ainda não estão completadas todas as pesquisas, mas pode ter. E essa substância pode ser separada da maconha e usada. Por que não? Por que tem que fumar maconha ou usar óleo de maconha, que é pior do que fumar maconha, para a pessoa poder se tratar? Mas a pessoa fica melhor, vai se sentir bem, passa a dor. Morfina é tirador também. Nós vamos legalizar a heroína, vamos legalizar o ópio por causa disso, né? Eu sempre lembro uma coisa, o maior remédio que tem o mais usado que tem para pressão alta é a bradicinina. A bradicinina, que é o captopril, ela vem do veneno da jararaca. Se separa. Pessoal, eu vou cumprir o acordo com vocês e com eles. E é só dar os 10 minutos para eu vou dizer como é que vai ser o encaminhamento. Se separa. Quem não ficar em silêncio. A molécula. Senão eu coordeno e sei coordenar muito bem isso. Pode ficar tranquilo. Já estou descontando o tempo que eu estou falando. Pode dar mais um minuto para ele lá, que eu estou falando do lugar dele. Se vocês não ficarem em silêncio, ele vai falar aqui toda manhã. Então, não é inteligente. Pessoal, não é inteligente, vou dizer por quê. Sabe quantos vão falar depois dele? 10. Se você continuar assim, você não vai ajudar em nada, vai piorar. Vão falar 10 depois que ele. Pessoal, bom, então vamos encerrar. Vocês acham melhor encerrar? Vocês não falam depois da fala dele, vamos encerrar. Ou nós ficamos em silêncio. Isso é uma questão de inteligência, pessoal, pelo amor de Deus. Por favor, deputado, continue a sua fala.
Então, essa desculpa de ter que plantar maconha ou fazer óleo de maconha para tratar determinadas doenças, isso pode ser tratado com a molécula da doença, com um medicamento e pode ser fornecido pelo SUS, sem problema nenhum. Tem que ser fornecido pelo SUS, para quem realmente precisa. E isso é um grupo pequeno de pessoas no total da população. Para cada mãe que tem um filho que precisa de canabidiol, tem 1000 mães que perderam o filho para as drogas. E essas mães podem vir aqui. Isso nós vamos convocar, senador. Eu fico encarregado de fazer uma grande reunião com as mães dos meninos dos dependentes químicos, né? Isso não pode ser desculpa para plantar maconha. Ah, não, mas precisa da matéria-prima. Vocês sabem quantos hectares precisa para fazer uma matéria-prima para distribuir as drogas? Não chega a 10 hectares no Brasil todo. Isso não foi eu que disse, isso é o grande defensor da maconha, o deputado Paulo Teixeira, que falou publicamente isso, está gravado, inclusive. Que com 10 hectares dá para produzir matéria-prima para todo mundo. Não precisa plantar maconha em casa, não precisa plantar maconha, virar um narco-estado, um plantio de maconha, como um deputado disse lá. Não, agora eu vou plantar maconha porque eu vou ganhar mais dinheiro. Eu disse, olha, deputado, se o problema é só ganhar dinheiro, planta coca, dá mais por hectare. O ópio dá mais por hectare, né? Se o problema é ganhar dinheiro, nós temos, na verdade, substâncias, plantas que produzem dano cerebral e produzem uma destruição de vida para o resto da vida, não é simples. Eu tenho casos na minha família, eu conheço esse assunto, conheço bem. A psicose canábica, que é a esquizofrenia, ela é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. O Emanuel depois com... E a Associação Brasileira? Deputado, permita só que eu diga com a clareza que eu faço sempre. Os senadores conversaram comigo, o deputado também falou, como falarão, no mínimo mais 10, e vocês vão poder responder a ele tranquilamente. É só uma questão de inteligência, permite que eu diga isso. Vocês vão poder responder a ele. 10 são... Essa mesa vai ser multiplicada 3, 4 vezes de vocês que vêm do plenário e vão poder falar. O que eles pediram para mim, que deu tempo de mais 10 minutos para ele. E vou dar, não estou consultando o plenário. Só tem mais 10 minutos, daí vai encerrar. Obrigado, senador. Não, o que eu acho que nós temos que pensar aqui é no custo-benefício, né, que tem uma situação dessa, né? Nós já temos dificuldade de controlar o consumo, e o número de pessoas que adoecem por causa da maconha. Se nós liberarmos o plantio, é incontrolável. É incontrolável. Em qualquer lugar do mundo vai ser incontrolável. Nos Estados Unidos, que estão plantando, os estados que estão plantando, tem muito mais problemas de saúde pública, muito mais problemas de esquizofrenia, muito mais problemas de acidentes de automóveis, muito mais problemas. O Rio Grande do Sul tem uma pesquisa muito curiosa, foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que os acidentes de automóveis, a substância encontrada nos acidentes com vítimas graves ou fatais, no pronto-socorro municipal de Porto Alegre e no Hospital de Clínicas, no pronto-socorro do Hospital de Clínicas, a maconha é mais importante que o álcool. Né? A maconha é mais importante que o álcool. O álcool ainda tem o controle, né, do bafômetro e tal, e a maconha não está se usando nenhum tipo de... Aliás, tem que ter, né? Tem que ter o drogrômetro, aquele... Mas eu queria só chamar a atenção pelo seguinte, isso não é só um problema de saúde, né? Não é só um problema de saúde. Eu queria passar, dá para passar o último slide da apresentação? Dá para chegar no último? Eu não vou falar das Cracolândias, não vou falar... Vamos lá para o final. Vamos lá para o final. Pessoal, ele vai concluir o tempo que foi dado a ele, de 10 minutos. Continua. Olha, só queria fazer... Me permita, senador Paulo Ele tem que pegar o voo em seguida. Tá. Gilão, deixa ele terminar. Eu vou terminar. Deixa ele terminar o tempo dele. Nós estamos atrapalhando ele. A democracia, né? Então, eu queria que ele falasse. Vamos voltar um pouquinho? Volta aqui que eu tenho uma imagem que eu acho que é interessante. Aí, ó. Isso aí é a imagem, as alterações que acontecem no cérebro com a tomografia por emissão de pósitrons. Vocês veem que o cérebro de uma pessoa que usa droga não é mais o mesmo. É um problema para o resto da vida. É um problema para o resto da vida. Vamos lá para a última. A última que eu quero mostrar, eu vou adiantar aqui o que é.
O nosso palestrante aqui da Química, né, da área Química, nós somos colegas de universidade, eu me formei na UFRJ também, mas ele fala que tem 4.000 trabalhos, né, sobre pesquisas sobre o uso da cannabis. Pois no PubMed tem 31.000 pesquisas. Quando coloca cannabis lá, aparece 31.000 pesquisas. Eu tive o trabalho de pegar a amostragem. Claro que eu não vou ler 31.000 pesquisas. Peguei o resumo de centenas de trabalhos. E dá mais ou menos 60% dos trabalhos mostram danos graves e irreversíveis da maconha, né? Então, é isso. Eu não quero que as crianças brasileiras, a título de garantir um medicamento para um número pequeno em relação ao conjunto do dano que causa a maconha, que precisa do tratamento, tem que ter o remédio, tem que ter o canabidiol. Agora, não vamos usar isso como biombo para liberar o consumo de maconha, plantio e consumo de maconha no Brasil. Isso não tem, depois que liberar esse plantio, não tem mais controle de nada, minha gente, né? Não tem mais controle de nada. Essas substâncias têm que ser substâncias com uso proibido, e as moléculas, como o caso do ópio, as moléculas que têm algum efeito têm que ser usadas como medicamento, tem que ser garantida pelo SUS. É isso que tem que se fazer. Porque se atrás dessa disputa, não, eu estou preocupado com as crianças que estão tendo convulsão e tal, eu estou preocupado com as crianças que estão tendo convulsão e quero garantir o tratamento para elas, mas estou preocupado com as crianças e com os jovens que tiveram a vida completamente destruída. Nesse trabalho, pode passando o seguinte aí, tem uma pesquisa muito curiosa aqui, pode passando. Aí o Mujica com o Soares, essa é linda essa foto. Vai passando. Pode passando aí. Portugal, que aumentou o consumo enormemente. Pode passando. Volta aqui. Pode passando. Tem uma... na Nova Zelândia e na Austrália, existem lugares que eles fazem estudos longitudinais, de meta-análise. Pegam toda a população que nasceu naquele lugar, é o caso de Dunedin, na Nova Zelândia, e vão acompanhando ano a ano o que acontece com essas pessoas. Então tem um resultado, até para os usuários de droga, dá para ter uma ideia do dano que a droga causa. Vamos passar aí. Olha só, volta aí, senhor. Olha aí, senador Paim. O consumo da maconha começa, isso é a frequência, aos 14, 15 anos, quando o cérebro ainda está se organizando. O cérebro do adulto já está mais organizado, a dependência química é menor em quem começa a usar droga depois dos 20 anos. Mas quem começa a usar droga como é incentivado nos jovens, inclusive pela internet, o dano é muito maior e a dependência é muito mais forte, né? Aquela memória fica muito mais viva. Pode passar. Efeitos associados ao uso da maconha em jovens. Prejuízo no desempenho escolar, né? Dependência de 12% a 53% dos usuários, no Brasil 37%. Aumento de chance de se envolver com outras drogas. Ferguson. O Ferguson é o maior pesquisador sobre cannabis do mundo. Ele tem o maior número de trabalhos publicados. Sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão. Aumento de chance de fracassar na vida. Dobra a chance de se envolver em acidente de trânsito. Passo seguinte. Uso precoce de cannabis antes dos 17 anos, resultado aos 25. Evasão escolar aumentada. Sem diploma, um número muito maior dos que usam maconha em relação aos que não usam. Amparo previdenciário é muito maior nos usuários de maconha em relação aos que não usam. Isso eu estou falando aos 25 anos. Comportamento suicida, muito maior nos usuários. O uso de outras drogas ilícitas, é muitas vezes maior. E dependência da maconha, então, pro resto da vida. Pode passar. Outro resultado importante aqui, percentual de diplomas, né? Muito mais gente que usa, pessoal que usa maconha tem muito menos diploma universitário, tem muito problema de ajuste pessoal, tem muito mais desempregados e os piores salários no local de emprego, né? A única coisa que não muda é a satisfação com o uso da droga, né? Passo seguinte. Isso mostra o seguinte, a percepção de risco. Quando se fala do risco da maconha para a população estudantil,
diminui o consumo, e quando deixa de se falar, aumenta o consumo. Isso é uma falha de todos os governos de deixar isso bem claro, esclarecer isso para não ficar vigorando a desinformação. Passo seguinte. Efeitos associados à maconha em adultos. Prejuízo neurocognitivo de longo prazo. Esses são trabalhos publicados. Comprometimento do compromisso com o trabalho. Trabalhos publicados. Pode passar. Essa é uma pilha. Eu fiz das 6 pesquisas por folha, de um lado e do outro. Está uma pilha grande. Pesquisas que mostram o dano que a maconha causa no cérebro. Eu me coloco no lugar de pai, né? Eu jamais... tendo esse percentual elevado, mostrando o dano que a maconha causa para o resto da vida nos jovens, eu nunca aconselharia meu filho a usar droga e trabalharia para ele não usar, né? Então eu acho que isso vamos tratar. Agora, para terminar, e esse assunto a gente pode falar muito, eu queria dizer para vocês o seguinte: Brasília, por exemplo, tem uma pesquisa muito curiosa, senador, que é no esgoto, para ver os metabólitos da cocaína, senador. Mais de 6 toneladas, isso em 2015, mais de 6 toneladas, se estima que mais de 6 toneladas de cocaína são consumidas por ano aqui em Brasília. Agora deve ter dobrado isso aí, né? Então a população usando cada vez mais droga fica numa situação... minuto, deputado, por favor. E a última coisa que eu queria falar é que não vamos ser ingênuos. Tem um interesse poderoso econômico atrás desse lobby da maconha, né? Pode estar usando as mães, pode estar usando... Tem a Verde Med e a Canopy Grow, eles chegam a publicar propaganda na Folha de São Paulo, dizendo que maconha cura tudo, cura câncer. Que é a desinformação da desinformação, né? A pior coisa que pode acontecer é criar essa ilusão. A maconha, a Verde Med tem uma propaganda da Mari dizendo que cura 30 doenças a maconha. E cura. Não é para amenizar sintomas, cura. Então eu queria deixar aqui a minha posição. Nós vamos trabalhar muito na Câmara para não permitir legalização, mas vamos trabalhar muito para garantir o remédio, né? A substância que precisa ser usada para o controle. Muito obrigado. Deputado. O deputado concluiu, pessoal, só um minutinho. A senadora Maga Gabrilli se inscreveu, está inscrita, ela está em São Paulo, ela tem um problema enorme também de deslocamento, ela pediu para que ela fosse colocada na tela. Já mesmo, que ele vai sair. Só um minutinho. Tá. Eu peço que já coloquem a senadora Maga Gabrilli na tela conforme ela pediu, só não está aqui. Ela também é uma das que requereu esse evento. E em seguida eu passo a palavra a Vossa Excelência. Vamos deixar.